Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo e hoje é dia daquele vídeo com as nossas primeiras impressões, onde eu vou apresentar para vocês um box que foi lançado recentemente pela editora Fiel junto pela Pronobis. É o box contendo duas obras teológicas de John Daig, pastor batista do século XIX, um manual de eclesiologia e teologia que ele escreveu há muitos anos atrás e que continua nos abençoando até hoje, no século XXI. É uma obra bastante apreciada pelos pastores batistas, né? Já que esse autor influenciou uma geração de pastores batistas, principalmente os batistas do sul lá dos Estados Unidos. Então é uma obra clássica, é uma obra histórica, mas que traz informações muito relevantes, estudos com base na teologia sistemática e também em uma das matérias da teologia sistemática, que é a eclesiologia. Vem dentro desse box, né, uma luvinha, dois livros, capa dura, olha só, manual de teologia e manual de eclesiologia, vale muito a pena. Vou apresentar as minhas primeiras impressões, essa obra publicada pela Fiel junto com a Pronobis, né, duas editoras aí que se uniram para poder trazer essa obra para nós cristãos evangélicos aqui no Brasil. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal se você quiser adquirir essa obra. Tem um link na descrição do vídeo, numa promoção muito bacana para você. E vamos para a mesa para conhecer um pouquinho dessa obra, um material extremamente importante para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Muito bem, pessoal, que nós estamos com o nosso box do John Daig, um grande pastor batista do século 18, 19, né? Que trouxe aí grande influência para uma geração de pastores batistas posterior a ele, principalmente lá da Convenção Batista do Sul. A editora Fiel, junto com a Pronobis, publicaram aí esse box contendo dois livros, né? Um box. Os dois livros vêm juntos, não dá para comprar separado. Pelo menos eu acho que não, né? Não sei, não tenho essa informação, mas eu comprei os dois juntos. Vamos conhecê-los, tá bom? Deixa eu tirar aqui dessa luvinha. E aqui nós temos os dois livros. O Manual de Eclesiologia, que foi publicado pela Pronobis, e o Manual de Teologia, que foi publicado pela Fiel, porém em parceria, né? Então as duas editoras trabalhando juntas. Interessante esse material, tá? Vamos começar pelo Manual de Teologia. Os dois livros foram feitos aí em capa dura, uma capa muito bonita, muito bem trabalhada. Fiel sempre capricha. Aqui nós temos informações do John Daig, tá? Foi um pastor batista no sul dos Estados Unidos, até ter um grave problema em sua voz em 1834, e aí ele foi mais para a parte de escrita aí, né? Enfim. Vamos conhecer um pouquinho da obra, né? Esse que foi um grande pastor no passado, teólogo batista também, né? Então eu comprei mais para conhecê-lo, já que estava também num preço legal. Eu gosto de materiais teológicos, como vocês sabem. E aí a gente vai conhecer um pouquinho dessa primeira obra, o primeiro volume aqui do box, que é o Manual de Teologia do John Daig, tá? Tem aqui algumas recomendações. Primeira folha de rosto. Eu ainda não fiz uma leitura profunda do material, é apenas as minhas primeiras impressões. Essa edição da editora Fiel é a quarta edição em português. A gente já teve 3 edições anteriores, eu não sei por qual editora elas foram publicadas, tá? Então é um material que está há muito tempo no mercado, e inclusive, como vocês viram, né? John Daig viveu aí entre os séculos 18 e 19, então ele tem um tempão aí que ele já faleceu, enfim. Vamos aqui para o sumário. O material é dividido em livros, que são como se fosse partes. Então, livro 1, Estudo da Verdade Religiosa. Tem aqui 2 capítulos e um apêndice. Vai trabalhar um pouquinho a bibliologia. Livro 2, A Doutrina Concernente a Deus. São 11 capítulos, tá? Depois tem uma conclusão. Livro 3, A Doutrina Concernente às Obras, a Vontade e as Obras de Deus. Então vai trabalhar aí 3 capítulos, tá? Eu disse que o capítulo 2 trabalha 11 capítulos, mas são 2 capítulos só, tá, pessoal? Isso aqui são subtópicos nos capítulos.
Então 3 capítulos, depois tem uma conclusão, no caso do livro 3. Livro 4, a doutrina concernente à queda e ao estado atual do homem. A gente tem aqui 3 capítulos também. Livro 5, doutrina concernente a Jesus Cristo, também 3 capítulos. Livro 4, doutrina concernente ao Espírito Santo, 3 capítulos. Lembrando que o autor é batista, né? Ele não é pentecostal. Então a gente não vai encontrar aqui, né, questão de dons do Espírito dentro da visão pentecostal, até porque o movimento pentecostalismo surgiu após a morte dele. Capítulo 5, doutrina concernente à graça divina, são 4 capítulos, e o capítulo 8, doutrina concernente ao mundo, são 5 capítulos, tá? Então aqui tem uma apresentação do autor, tá? Com relação ao seu material, né? Essa apresentação ela foi feita por uma outra pessoa, né? Em outubro de 1981. Depois tem um prefácio, também que é muito importante, esse prefácio. Essa apresentação, deixa eu só voltar nela, que é interessante, porque eu ainda não consigo mostrar assim de forma explícita qual é a linha teológica do autor. Eu sei que de fato ele é um calvinista, um batista, perdão, né? Sei que ele é um batista, autor batista, pastor batista. E aqui tem uma informação interessante, olha só, a teologia de Daigle tem sido classificada como calvinismo agostinianismo moderado. Tal nomenclatura não deve deixar a impressão de que as doutrinas teológicas e soterológicas de Calvino fossem rejeitadas ou estivessem escondidas de qualquer forma. Entendida corretamente, a frase revela Daigle como um calvinista prático, não apenas como um teólogo escolástico. Tá vendo? Então aqui a gente tem um entendimento que o autor segue a linha calvinista, né? Então, batista, calvinista, pelo que está aqui na apresentação, mas eu pretendo ler a obra com mais calma e num futuro review completo a gente vai estar mostrando em detalhes para vocês. Aqui tem um prefácio, e aí o capítulo 1, nós já chegamos aqui no conteúdo material. Livro 1, Estudo da Verdade Religiosa, sempre colocam aqui uma folha separada e aí entra no conteúdo da obra. A Fiel ela tem uma característica de diagramação muito legal, né? Espaçamento excelente, tamanho da letra maravilhoso, a fonte da letra também muito bom, tá? Então é um material, pelo que um pouquinho que eu li, ele tem uma linguagem fácil, é uma linguagem acessível, não é aquele material pesado para leitura. E o autor, pelo fato dele ser pastor, ele tenta ser o mais simples possível, mesmo trabalhando temas complicados. Então tem um viés pastoral, pelo que eu percebi, tá? Então olha só, olha esse ponto aqui. Embora seja uma revelação de Deus, a Bíblia não veio diretamente dele para nós, os leitores, mas foi recebida através da intermediação humana. É uma questão importante se a sua veracidade e autoridade foram, de alguma maneira, prejudicados ao passar por esse intermédio. A princípio, a agência humana foi utilizada quando da redação das Escrituras, bem como posteriormente por ocasião da sua transmissão mediante cópias e traduções que foram levadas até locais distantes no decurso de gerações sucessivas. Os homens que originalmente redigiram as Sagradas Escrituras realizaram sua obra sob influência do Espírito Santo. Tá vendo? Então, muito legal. Não é um material que você vai encontrar notas, né, explicativas. Olha só o capítulo 1 aqui dessa parte aqui da matéria, já saindo da Bíblia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. O livro 2 é a doutrina concernente a Deus, né? Tem sempre uma introdução e depois entra nos capítulos que estão sempre descritos aqui na parte superior de cada página. Não são capítulos tão longos, né? Então aqui tem os atributos de Deus, já nesse capítulo, né? Então é uma obra interessante, é um manual de teologia, tá, pessoal? É como se fosse uma introdução, uma teologia sistemática básica, tá? Você não vai encontrar assim tanta exaustividade, até porque esse livro aqui ele tem 589 páginas, mas você vai encontrar aqui boas informações relevantes sobre as matérias da teologia sistemática, tá bom? Então, achei muito legal a diagramação, a organização. Os livros da Fiel são clássicos, né? Nessa questão. Então, gostei bastante. Dentro das minhas primeiras impressões, eu gostei desse primeiro livro. E aí a gente pega o segundo livro, que é um pouquinho mais fino, porque ele vai trabalhar
A eclesiologia. Então é um manual de eclesiologia, eclesiologia que é uma matéria da teologia. John Daig também é o autor. Esse aqui já tem 400 e poucas páginas. E aí ele vai se aprofundar um pouco mais nessa matéria, né? Porque se em um livro ele trabalha tantas matérias, né, da teologia como no manual de teologia, nesse livro especificamente ele vai trabalhar uma matéria apenas. Então, o manual de eclesiologia. Essa aqui, de fato, é a primeira edição em português, né, publicada aí pela Pronobis, junto com a Fiel. Então, esse material aqui é a primeira vez mesmo que ele chega no Brasil em português. A gente tem aqui um sumário também, e aí ele vai trabalhar capítulos, né? Capítulo 1, batismo. Capítulo 2, igrejas locais. Capítulo 3, a igreja universal. Capítulo 4, a membresia infantil. Capítulo 5, vai trabalhar comunhão, e aí a parte da igreja. 6, lavagem dos pés. 7, adoração pública. 8, o ministro da igreja, né? Inclusive tem aqui a administração do batismo. Capítulo 9, disciplina. 10, tópicos diversos. Então, é um material voltado mais para a eclesiologia, a doutrina da igreja, dentro da perspectiva batista, tá? Porque o autor é um pastor batista. Então, interessante. Toda a diagramação é muito parecida, a capa, né? A capa é um pouco diferente, a paleta de cores aqui é diferente dos livros, né? Um tem o destaque do amarelo e o outro tem o destaque do verde, né? Interessante. Até nisso eles pensaram. Bom, aqui no prefácio, a gente já tem aqui a indicação que o material é de origem batista, tá? Então, de cara a gente tem essa afirmação. Tem aqui o prefácio, a primeira edição. E aí a gente já tem aqui de cara um pouquinho sobre o batismo, né? Claro que ele vai fundamentar dentro da visão batista, mas como ele também tinha essa linha calvinista, vamos dizer assim, talvez ele vai trabalhar também a outra visão em aspersão, não sei, eu não fiz a leitura ainda, mas eu quero ressaltar que ele é um autor batista, tá? Então, esse material especificamente trabalha a eclesiologia. E o estilo de linguagem, pelo que eu percebi, é o mesmo estilo de linguagem, uma linguagem clara, ele não é tão técnico, mas aqui ele vai se aprofundar mais do que lá no manual de teologia, porque aqui ele trabalha uma matéria específica, que é a matéria de eclesiologia, tá bom? Então, eu, assim, estou muito curioso para fazer uma leitura mais profunda, é apenas as minhas primeiras impressões. Então, olha só, o dever dos batistas, né? Ele foca muito na parte dos batistas, porque ele foi um pastor batista, discipulou vários outros pastores, provavelmente. Então, ele vai desenvolver muito dentro dessa temática, tá bom? Como eu disse, o conteúdo é basicamente o livro mesmo, que tem umas pequenas informações, notas, né? Mas o conteúdo é o livro, o tamanho da letra é o mesmo, né? A diagramação é a mesma do primeiro livro. Então, é dentro dessa temática mesmo, tá bom, pessoal? Então, essas são as minhas primeiras impressões, bem positivas, do manual, o box Manual de Teologia e Manual de Eclesiologia, do John Daig, uma publicação da Fiel junto com a Pronobis. Na descrição do vídeo tem um link se você quiser adquirir. Mais pra frente a gente vai fazer um review mais completo, mas eu creio que dentro desse vídeo vocês já tiveram uma noção boa sobre o que esse material trabalha e se vale a pena ter. Eu acredito que sim, todo material teológico vale a pena. Então você batista, você que quer ter uma visão batista lá dos primórdios dos batistas do Sul, esse material é muito importante, que além de você ter informações teológicas, você tem aqui também um acervo histórico de um dos primeiros pastores aí, influentes lá dos batistas do Sul dos Estados Unidos, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.